boa tarde, boa noite aos meus queridos ouvintes do nosso podcast, O Novo Jurídico. Como todos já sabem, eu sou a Luísa Fazolo e além de apresentar esse programa, que é uma mistura de informação com pitadas de descontração, leveza e muitos insights, também faço parte da arbitragem e aqui vai um breve momento merchan. Para quem ainda não conhece, nós somos uma câmara de arbitragem totalmente digital, com taxas fixas e acessíveis, e a nossa missão é democratizar o acesso à justiça através do Instituto da Arbitragem. Então, se vocês desejarem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre a arbitragem, procure a gente no LinkedIn ou acesse o nosso site. Claro, mais um lembrete muito importante, não deixe de se inscrever no nosso podcast, avaliar, comentar, sugerir, me procura no LinkedIn, fala, Luísa, não estou gostando disso, estou gostando daquilo, chama fulano, chama Beltrano, vou adorar bater esse papo com vocês, beleza? Agora vamos falar do que é importante, que é o do nosso convidado, não é isso que eu falei até agora. Bom, o nosso convidado, ele é advogado, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Comercial pela USP, então vemos aqui que é só o início do currículo dele já é assim, já poderia acabar aí, mas não, tem mais. Além disso, ele é sócio do escritório, e aí, eu vou até pedir depois a ajuda dele, porque pode ser que eu fale errado, e aí ele vai me corrigir depois, mas o escritório chama Mater, Botcher, Zanini e Souza Advogados, e ele já está nesse cargo há 8 anos. Convidado, daqui a pouco você me conta se eu falei certo. Além disso, é especialista em fusões e aquisições, o famoso M&A, Private Equity e Venture Capital. E o seu trabalho envolve especialmente empresas de tecnologia. Com todo esse conhecimento, ele usa uma abordagem orientada para os negócios e representa empresas e investidores estrangeiros e locais quando a gente fala de capital de risco, capital privado, transações de M&A, bem como governança corporativa e acordos comerciais complexos. É assim, gente, ele é aquele primo que você não queria ter, sabe? Esse cara é o primo que você não queria ter. Mas, sem mais delongas, apresento a vocês Pedro Rico Deus. Pedro, brigadão por esse papo e seja bem-vindo. Luísa, eu que agradeço, é um prazer estar falando aqui contigo. Eu assisti agora há pouco alguns dos episódios do Novo Jurídico e aprendi muito, além da descontração que tu comentou, que deixa super divertidos os episódios que muitas vezes tratam de assuntos complexos e assuntos com os quais a gente não está familiarizado, tu traz uma descontração e uma leveza e os programas ficam super bacanas, então é uma honra estar falando aqui contigo. O nome do escritório é quase esse, tu acertou 3 de 4 palavras, é Mater, Botcher, Zanini e Souza, mas a gente chama de MBZ. O S do Souza acabou ficando de fora da sigla, porque o Rodrigo Souza entrou depois, a gente chama de MBZ, acho que MBZ não tem mais dificuldade na pronúncia. Eu não ia conseguir falar esse nome, não. O que você falou agora eu já até esqueci. Então vamos de MBZ. MBZ, pronto, fechou. Fala pro seu sócio que o sobrenome dele é muito difícil de falar. Depois tem que colocar do lado aquela parte da fonética, igual tem nos dicionários, pra falar direitinho. Mas, Pedro, vamos lá. Vamos falar de coisa boa aqui. Segundo o relatório Panorama Tech na América Latina de 2023, do ano passado, né, 2023 até o ano, desculpa, do ano 2000 até o ano passado, o número de startups na América Latina aumentou de 558 para 33.489, o que representou um crescimento de 60 vezes, né? Para você, quais as razões que explicam esse crescimento e quais as áreas que mais tiveram esse crescimento expressivo? Bom, Luísa, excelente pergunta. Acho que essa pergunta é super interessante, até porque esse período da pesquisa e o período que você está trazendo é um período longo, né? Um período de 23 anos, desde 2000 até 2023, e a gente pode dividir esse período de 23 anos em alguns momentos. Se nós formos voltar para o início desse período, os anos 2000, era um período em que quem viveu essa época sabe, a internet era discada, então tinha que fazer todo aquele barulhinho, todo aquele inho para assistir à internet. Se alguém tivesse na sua rede, tirasse o telefone do gancho, a internet caía. Era um outro momento de internet do momento que nós temos, no momento que nós temos hoje. E como as startups são basicamente empresas escaláveis com alto potencial de crescimento e que, via de regra, dependem de tecnologia para essa alta escalabilidade, não era possível desenvolver tantas empresas com esse perfil naquele período, até porque a internet era mais incipiente do que era hoje e muito menos pessoas
tinham acesso à internet do que tem hoje. Então, se tu queria colocar um produto nessa internet, tu não alcançaria tantas pessoas quanto se alcança hoje com a internet. A gente pode ir avançando um pouquinho mais para frente, e em 2007 tem um evento que é muito relevante, que foi quando o Steve Jobs foi para o palco ali da Apple e apresentou o iPhone para todo mundo, lançou o iPhone, é a data em que a Apple lança o iPhone. Nesse momento, tanto a partir do iPhone quanto dos diversos outros smartphones que surgiram a partir daí, a internet passou a ficar na palma da mão de quase todo mundo. Cada vez mais pessoas teve acesso à internet, e esse crescimento da internet já vinha acontecendo, mas teve acesso à internet a qualquer momento e começaram a surgir os aplicativos, que permitiram que diversos produtos e diversas soluções que nos anos 2000 ali não eram imagináveis pudessem ser desenvolvidas, pudessem ser criadas por empreendedores criativos. Então a gente tem esse momento, primeiro, do crescimento da internet, depois do surgimento dos smartphones, que permitem que o fenômeno do crescimento e o surgimento de mais startups acontecesse. Logo depois do lançamento do iPhone, vai ter um fenômeno que as principais empresas dos Estados Unidos, as empresas de referência dos Estados Unidos, passam a ser as empresas de tecnologia. Muitas vezes aparecem nas redes sociais ou em notícias aqueles gráficos que vão evoluindo, que mostram as empresas que eram as top 10 empresas da Bolsa de Valores americanas antigamente, e isso vai mudando com o tempo. E quando a gente olha para o início do século e antes disso, eram empresas do setor de energia, empresas do setor de petróleo, empresas do setor automotivo, em resumo, empresas do setor tradicional. E à medida que esse gráfico e que essa linha do tempo vai avançando, a gente vê esse ranking ser dominado por Microsoft, pela Meta, que é o Facebook, pela Apple, e agora a gente está vendo também a NVIDIA, que é a empresa da inteligência artificial que está surgindo no momento. Então, essas empresas passam a ser a referência e passam a ser a inspiração para os empreendedores que surgem a partir daí. A gente também pode ir avançando assim no tempo, e uma coisa que é super importante para o mercado local fomentar são cases de sucesso. E nós começamos a ter os primeiros cases de sucesso, as primeiras startups de sucesso brasileiras. A gente pode falar do Buscapé, a startup fundada pelo Romero Rodrigues, a gente pode falar do Easy Taxi, que foi fundada pelo Thales Gomes, pelo 99 Táxis, e todos esses passam a ser cases de sucesso locais que inspiram os brasileiros e que inspiram os empreendedores daqui, que é possível desenvolver startups no Brasil, que é possível tu criar uma startup e ter um crescimento super rápido, porque nós começamos a ter cases de sucesso no país. Então, esses cases de sucesso são um exemplo e são importantíssimos, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar, para incentivar o surgimento de um mercado. E à medida que o tempo vai passando, esse mercado, que era um mercado muito incipiente, eu trabalho com startups desde 2015. Em 2015, depois eu posso te contar um pouco mais, eu comecei a trabalhar numa aceleradora de startups. E naquela época, quando eu dizia para alguém que eu trabalhava numa aceleradora de startups, a pergunta que me faziam era: o que é uma startup? Essa era a pergunta. Hoje eu acho que quase ninguém mais faz essa pergunta, mas essa era a pergunta da época. Porque, de fato, as pessoas não conheciam tanto e o mercado era muito pequeno. E naquela época se podia contar na palma das mãos, na palma da mão, quantos eram os investidores que investiam nas startups, quais eram as aceleradoras de startups, quais eram os fundos de venture capital, porque era um mercado pequeno. E à medida que o mercado vai crescendo, vão surgindo novos investidores, então tem mais novo capital para novos negócios, as pessoas deixam de querer trabalhar nas empresas tradicionais e passam a querer empreender ou trabalhar nessa nova economia, o mercado vai crescendo como um todo e o número de startups vai crescendo também nesse período. Então, eu acho que de lá para cá, e resumindo a pergunta que você me fez, de 2000 até 2023, são vários fenômenos que aconteceram que permitissem que esse mercado fosse impulsionado e que os números crescessem de forma tão drástica, assim como você mencionou. Acho que são vários fatores, mas é um mercado e a gente espera que esse número nos próximos anos seja cada vez maior, porque significa que a gente está desenvolvendo novas tecnologias, que novas empresas estão surgindo e que o mercado está se desenvolvendo. Muito legal. E agora eu vou até aproveitar o gancho e o fato de você ser um advogado especialista nisso tudo, porque, a gente falou sobre a ascensão de startup, tudo mais, tudo bonito, mas tem as barreiras, né? E uma delas é que investir em uma startup não é nada fácil, é uma tarefa tranquila. E aí, você, até mesmo na posição de um advogado, quais as dicas que você daria para quem
está acompanhando isso tudo e está com interesse tanto ou em abrir a sua própria startup, ou até mesmo em começar a investir nesse segmento empresarial. E aí, eu tenho uma dúvida, você que é muito, vai saber melhor do que eu. A gente pode conceituar que startup é um segmento empresarial novo? É uma boa pergunta, Luísa. Acho que tem boas perguntas, na verdade, que você fez, e eu vou dividir ela assim em três, tá? Se ao final eu tiver avançado muito ou me perdido e esquecido de responder umas, por favor, me corrige. Então, assim, quais são os desafios? Primeiro, eu vou dizer para fundar uma startup, para ser um fundador de uma startup, criar uma startup do zero. Depois, quais são os desafios para investir em uma startup? Em terceiro lugar, se o mercado de startups a gente pode considerar como um mercado em si. E essa eu vou responder mais sobre a perspectiva jurídica do que uma perspectiva de mercado como um todo. E eu poderia puxar a brasa para o meu assado, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, e dizer que os principais desafios no momento de criação de uma startup são desafios jurídicos. Mas eu estaria puxando a brasa para o meu assado, mas não estaria sendo verdadeiro com você e nem com a audiência, porque os principais desafios no momento de fundar uma startup são os desafios próprios do negócio. Então, sabe, conseguir desenvolver um produto que resolva um problema real, que resolva um problema grande do mercado. Desenvolver um produto que atenda a um mercado grande, porque não adianta resolver um problema, mas é um problema muito pequeno, de modo que não permite que a startup cresça e chegue aonde o fundador quer levar ela. Um terceiro elemento, acho que são vários elementos que são relevantes, mas um terceiro elemento que é muito importante e é muitas vezes subestimado é o timing, porque não adianta desenvolver um produto super bacana, um produto para um mercado super grande no timing errado. E o timing errado pode ser tanto muito depois de que esse mercado já está consolidado ou muito antes. E tem casos que a gente conhece de soluções que são desenvolvidas, mas elas chegaram muito cedo no mercado. O mercado não estava preparado para aquela solução ainda e a solução acabou não dando certo. Eram bons empreendedores com um bom produto e um bom mercado, mas chegaram num timing errado. Um quarto elemento, e a gente poderia ficar listando aqui por um tempo, é um time de sócios, porque normalmente as startups que têm sucesso, elas não são uma startup de um só empreendedor, elas são uma startups que têm um time de sócios complementares, sócios empreendedores com skills complementares, e é importante ter sócios com pessoas ser sócio de pessoas que têm valores parecidos, que são bons empreendedores, que são resilientes, que têm vontade de levar a startup para o mesmo lugar que você pretende levar. No momento de fundar a startup, eu duvido que os empreendedores saibam onde a startup vai chegar, mas eles têm que estar junto de pessoas em que eles acreditam tanto no talento e tanto confiem nessa pessoa, porque elas são as pessoas que vão estar ao lado desse fundador, remando o barco e enfrentando as diversidades. Então, os principais desafios da startup no momento da sua fundação não são jurídicos, são desafios de negócio. Mas respondendo quais são os principais desafios jurídicos no momento de fundar a startup, e respondendo agora pela perspectiva da minha área, poderia também dizer vários problemas e vários pontos que surgem nesse momento, mas eu vou me limitar a dois aqui, Luísa, que eu acho que são em startups em estágio inicial os dois problemas que a gente mais vê. O primeiro deles é definir, desde o início, um alinhamento entre os sócios. Ou seja, nós vamos fundar a startup, eu, a Luísa e o Bruno, e vamos dividir o cap table da nossa startup em 33, 33, 33. Cap table é a distribuição das cotas da startup, da participação societária. E quando a gente faz essa divisão, no momento em que a gente está criando a startup não vale nada. É só a nossa ideia, e embora as pessoas muitas vezes achem que sua ideia vale muito, a ideia não vale nada, o que vale é a execução. Então a gente divide a startup dessa forma, eu e a Luísa continuamos trabalhando, viramos noite trabalhando na startup, desenvolvendo nosso produto, falando com clientes, vendendo o produto, passando por perrengue, e o Bruno abandona a startup, recebe uma proposta de uma outra empresa, pagando um salário, ele não quer correr esse risco, não quer viver essa vida, mas ele tem aqueles 33% de participação. Então, um alinhamento entre os empreendedores que, nesse primeiro momento, ninguém tem aquela participação de forma permanente, mas que aquela participação societária está vinculada à execução das atividades. De modo que, se algum desses empreendedores desistir de atuar como sócio, ou se daqui a pouco se desvirtuar por algum outro caminho,
ele vai estar obrigado a devolver a participação. Porque muitas vezes, eu acho que esse é o problema que a gente mais vê em startups em estágio inicial, são empreendedores que se desentendem, e é comum se desentender, comum e natural se desentender, alguém decide desistir, mas não quer abrir mão da sua participação, seja porque essa participação já tem algum valor, seja porque acredita que os demais sócios podem levar a startup para algum lugar. Então, se você me perguntasse qual o principal desafio jurídico nesse momento, eu acho que seria construir uma regra nesse sentido. Essas regras, às vezes, são chamadas de vesting invertido, de modo que as pessoas só vão vestindo a sua participação à medida que elas vão trabalhando na empresa. Eu diria essa sim, a regra jurídica mais importante. Além disso, é importante definir que a propriedade intelectual desenvolvida por cada um dos sócios e por cada um dos colaboradores da startup é da empresa, que ela não é do sócio, mas que ela pertence à empresa e que se esse sócio vier a sair da empresa um dia, ele não leva a propriedade intelectual com ele, não leva o software com ele, não leva a marca com ele, mas isso tudo pertence à empresa. Eu acho que isso é super importante. E também algum alinhamento mínimo de governança. Como as principais decisões são tomadas, qual que é o quórum para tomar as principais decisões, se a gente vai precisar de unanimidade ou a gente vai precisar da maioria dos sócios, o que os sócios vão fazer caso alguém um dia queira vender as suas cotas ou caso a empresa queira captar uma rodada de investimento. Da perspectiva jurídica, eu acho que esses são os pontos mais relevantes. Mas, de novo, esses são os mais relevantes da perspectiva jurídica, mas se o empreendedor, no momento em que fundar a startup, ficar se preocupando só com os assuntos jurídicos e não olhar para o produto, não olhar para o mercado, eu acho que ele vai se dar mal, porque eu acho que tem coisas que vêm antes da parte jurídica. Olhando, então, Luísa, para a parte do investidor e respondendo a sua pergunta, eu vou me limitar a responder o investidor que está investindo na startup em estágio inicial, tá? Porque os desafios e as regras que o investidor tem que se preocupar são diferentes a depender do momento em que a startup está. Se a startup está começando ou se é uma startup que já está consolidada e em fase de crescimento. E no estágio inicial, quando o investidor olha para a startup, o que se costuma dizer no mercado que é mais relevante é o time. Porque provavelmente o produto da empresa vai mudar muito com o tempo, provavelmente o mercado, talvez ele mude de mercado, talvez se adapte, talvez o produto dele esteja mais adequado para um mercado diferente do que o que ele estava imaginando, mas o investidor tem que se preocupar com o time, que aquele time é o time que vai permanecer na empresa, que vai levar a empresa até longe e que vai estar alinhado. Então, eu acho que o investidor, ao analisar um investimento numa startup em estágio inicial, tem que focar principalmente no time e tem que, perguntando para o time sobre os desafios da startup, entender que aquele é o time certo para tocar aquele negócio, que já tem experiência prévia naquela área, que domina o mercado, que conhece o problema, que muitas vezes que já viveu o problema que ele busca resolver com aquela startup, que aquele é o time certo. Então, os investidores deveriam olhar para isso. E nos contratos de investimento, depois posso contar um pouquinho como é que funcionam os contratos de investimento em startups nesse momento. Muitas vezes o investidor tenta amarrar o time, garantir que o time vai estar vinculado naquele negócio, às vezes colocando até essas regras de vesting invertido que eu mencionei antes, dizendo que o time, caso algum dos membros da equipe saia da startup, vai ter que devolver a sua participação, que esse time não vai montar um negócio concorrente e desvirtuar a startup. Eu acho que essas é uma das principais preocupações para o investidor que está investindo nesse primeiro momento. Além disso, né, esse investidor ele tem que investir pelo valor certo, porque as valuations de startups, a gente já viu valuations muito discrepantes, startups em estágio inicial com valuations muito, muito altas, e isso às vezes acontece por um pouco de euforia exacerbada no mercado, então acho que o investidor tem que se controlar para não se deixar levar por essa euforia e investir numa startup que tenha um time bom, uma valuation razoável, condizente com o mercado condizente com o mercado daquela startup. E o investidor que não está acostumado, seja porque não está acostumado a fazer investimento, seja porque está acostumado a fazer investimento em outros mercados, costuma investir em bolsa de valores, costuma investir em imóveis, é importante que ele, antes de fazer o seu primeiro investimento, que ele se aproxime de outras pessoas que conhecem esse mercado, que ele se aproxime de outros investidores que costumam fazer investimento em startups. Tem vários grupos de anjo, clubes de anjo, em que investidores fazem investimentos em conjunto. Então, eu acho que é uma solução boa para quem é marinheiro de primeira viagem. Se unir a outros investidores para fazer esse investimento coletivo com mais gente que tem experiência nessa área.
Acho que esses seriam assim os caminhos para o investidor que está começando e que pretende fazer um investimento em uma startup early stage. E indo agora para a terceira pergunta, e não esqueci da terceira pergunta, se o mercado de startups ele é um mercado em si, e também eu vou responder sobre duas óticas. Tá? A primeira delas, pelo ponto de vista jurídico. E pela perspectiva do direito, o mercado de startups não é um mercado por si só. No momento em que tu vai investir numa startup, não existe um direito das startups. As regras que regem esse investimento, as regras que regem uma sociedade, as regras que regem o relacionamento entre os sócios, são as mesmas regras que regem o relacionamento de um sócio de uma empresa do mercado tradicional. O código que regula o investimento em startups é o Código Civil e é o mesmo que regula qualquer relação comercial, qualquer contrato empresarial. Então, o direito das startups é o mesmo e é importante conhecer esse direito, que é o nosso direito brasileiro, no momento em formalizar um investimento, no momento de regular um acordo de sócios ou regular uma estrutura de startups. Esse é o primeiro ponto. Eu vejo, às vezes, muita gente dizendo, olha, eu sou advogado de startup. Para mim é um pouco estranho, porque o mercado é o mesmo, o direito é o mesmo. Mas tem um ponto, e aí defendendo agora os advogados de startups e quem se especializa só nessa área, que para tu advogar numa área de direito empresarial, é super importante que tu conheça a dinâmica daquela área. Então, quem quiser trabalhar no mercado de energia, de oil and gas, por exemplo, a pessoa tem que saber como esse mercado funciona. Tem que saber quais são as características, quais são os problemas que as empresas desse mercado funcionam. Quem advoga no mercado de saúde, por exemplo, tem que saber qual a dinâmica de um hospital, como funciona o relacionamento com os planos de saúde, quais são as principais dores dos profissionais nessa área. Assim como quem advoga no mercado de tecnologia, também tem que conhecer qual que é a dinâmica desse mercado, como funcionam os investimentos, quais são as estruturas que normalmente são montadas para viabilizar o investimento e para viabilizar as sociedades. Então, o direito é o mesmo, ele não é diferente dos outros, mas é importante conhecer a realidade, além da realidade jurídica, a realidade do mercado em que se está atuando, para poder saber como construir as soluções jurídicas aderentes ao mercado. Então, acho que tentei responder mais ou menos as três perguntas, se não ficaram claras, estou aqui, pode me interrogar. Não, foi sensacional as respostas. Eu tô me sentindo. Não, eu tô me sentindo numa aula. Você é o meu mestre hoje aqui, tá? Maravilhoso. E uma coisa muito legal que eu gostei que você trouxe, que nas suas duas respostas, você falou muito de pessoas, né? Eu acho que é o foco. Você precisa de boas pessoas para ajudar a tocar o seu negócio. E eu achei interessante, e aí eu não sabia, leiguice da minha parte, mas dessa questão de que quando o investidor vai fazer né, algum tipo de negócio com uma startup, ele procurar o time. Para mim, eu nunca participei de nenhum processo, né, nesse sentido. Eu achei que as conversas ficavam apenas entre a diretoria e boa, ok, resolvido. Mas o correto é eles irem também no time para conhecer o time e ver quem que está fazendo isso? Sim, o que se costuma falar nesse mercado é que o jockey é mais importante que o cavalo. Então, via de regra, as startups, vou dar um exemplo, né? Elas são fundadas por três empreendedores. Um deles é mais generalista, tem mais especialidade em gestão, o outro dele tem foco em comercial e marketing, e o outro dele é técnico, o outro deles desenvolve. Então, quando o investidor nesse mercado inicial ele vai olhar para a startup, ele olha especificamente para os fundadores, porque o produto ainda é um produto muito incipiente, eles ainda têm muito poucos clientes, não tem como saber se aquele produto, tu não investe no produto, tu não investe no mercado. Tu investe muito nesses fundadores que têm a capacidade de execução. Então, se olha se esses fundadores têm experiência nesse mercado, se esses fundadores têm complementariedades entre si. Muitas vezes tem um time que são 3 técnicos, 3 pessoas que são especializadas só no desenvolvimento. Nesse caso, falta alguém que tenha um pouco mais de visão de negócio, alguém que tenha visão comercial. Em outros times, tem gente só com visão comercial, mas ninguém sabe bem daquele produto, eles terceirizam o produto. O time acaba não sendo o time ideal, porque é importante que tenha alguém que conheça o produto, que desenvolva o produto também naquele time inicial, naquele time de fundadores. Então, quando investidores que estão acostumados com esse mercado olham startups em early stage, quando a gente fala de startups em early stage, são startups que estão começando, o mais comum, além de olhar o produto, além de olhar o mercado, é olhar o time de fundadores. Quem está tocando o negócio,
quem são essas pessoas que estão começando a empresa, porque são essas pessoas que vão carregar a empresa até lá. Se o produto não der certo, são essas pessoas que vão mudar o produto e desenvolver um outro produto que vai dar certo. Se o mercado não for o melhor, elas vão tentar ajustar o produto delas para outro mercado. Então tem que apostar muito no time que está tocando, tem que apostar mais no jockey do que no cavalo, como se costuma falar. E é um problema, por exemplo, o empreendedor não ter tanto domínio do seu produto, porque, beleza, tá, não é necessariamente ele vai precisar saber tudo, mas é importante que ele tenha esse domínio, todos os sócios. Assim, não é importante que todos os sócios tenham um domínio. Vamos supor um software, né? Não é importante que todos os sócios saibam desenvolver esse código, que é o código embutido na tecnologia. Mas, via de regra, é importante que pelo menos um dos sócios saiba fazer isso. Um dos sócios domine essa área. Também não é importante que todos os sócios tenham um domínio de marketing, mas é importante que pelo menos um dos sócios tenha essa habilidade comercial, tenha essa habilidade de marketing, para conseguir vender o produto no mercado. Não é importante que todos os sócios tenham domínio de negócios, mas pelo menos tem que ter alguém que tenha uma visão de negócios, que saiba posicionar a sua startup no mercado para poder levar a startup mais longe. Então, não é, e agora respondendo a sua pergunta mais objetivamente, não é importante que cada empreendedor tenha domínio sobre tudo, mas o mais importante é que tenha um time complementar, com diferentes habilidades, com diferentes conhecimentos, para conseguir levar a startup mais adiante. Mas eu acho que o mais importante é ver que o time é complementar. É aquela história, né? Ninguém vai longe sozinho. Não tem como. É isso aí. Não, sensacional. Agora, falando ainda na visão do empreendedor, o quão difícil é hoje, tá, Luísa, que eu e você, Pedro, vamos montar uma startup, estamos desenvolvendo nosso produto e a gente tem um capital legal aí, pegamos um empréstimo aí no banco, um empréstimo com a tia, e vamos começar o nosso negócio. Mas precisamos de mais dinheiro e vamos iniciar uma rodada. Como que funciona isso? Porque isso não é muito comum aqui no Brasil. O empreendedorismo brasileiro a gente vê aí, a galera inventa muita coisa, é muito louca e vende, mas investimento no Brasil não é uma coisa muito acessível. Então, muitos empreendedores querem começar, mas o único caminho que eles veem é exatamente esse. Vou pedir dinheiro emprestado para minha tia, vou vender meu carro, vou no banco fazer dívida. Como que funciona esse passo a passo de como conseguir o investimento? Quais seriam esses riscos? Basicamente, eu estou pedindo um guia prático de como pedir investimento. Legal. Se fala bastante, Luísa, no mercado, que o primeiro investimento ele vem dos 3 Fs. E os 3 Fs são Family, Friends and Fools. Ou seja, os familiares, os amigos e os tolos. Só esses que fazem um investimento numa startup que está começando, porque o risco é muito alto. Então, via de regra, as primeiras rodadas de investimento, o primeiro capital de uma startup vem ou dos empreendedores, às vezes os empreendedores já empreenderam em outras ocasiões, às vezes eles fizeram uma reserva enquanto eles eram empregados de uma outra empresa, e o dinheiro ou vem deles ou vem desse núcleo próximo, que são os amigos ou os familiares, ou um aventureiro que se arrisca a investir em alguém que não conhece. Mas uma coisa que é bacana, fora esses 3 Fs, e posso contar um pouco, já estou nesse mercado há uns 10 anos, é que hoje o mercado tem muito mais soluções do que ele tinha antigamente. Então, hoje tem grupos de anjo. Anjos são pessoas físicas que se unem para investir em startups. Então, tem vários grupos de anjo. Naquela época, eram 1 ou 2 grupos de anjo que existiam no Brasil. Hoje tem inúmeros, incontáveis grupos de anjo ativos. Hoje tem várias aceleradoras de startups que fazem investimentos nesse momento, que colocam capital para empreendedores que estão começando o seu negócio, que muitas vezes ainda nem tem receita na startup, estão validando a sua solução. Já tem várias aceleradoras que colocam recurso. Hoje tem muitos fundos de venture capital, que se diz que são venture capital early stage, que investem em startups que estão começando, que investem em um ticket mais baixo. Há um tempo atrás, eram poucos fundos que investiam early stage, ninguém que investia no estágio intermediário e vários que investiam só tickets maiores, mas hoje esse gap assim da curva já está bem mais preenchido. Então tem vários investidores, grupos de anjo, aceleradoras, venture capital, que investem em startups nesse momento. Então,
se um empreendedor está começando o seu negócio, a primeira sugestão que eu tenho é tira a ideia da cabeça, não é nem do papel, tira a ideia da cabeça, começa a executar, prova que tu demonstra, na verdade, que tu quer seguir com esse negócio, que esse negócio é viável e começa a desenvolver, começa a ver se o teu protótipo, se o teu MVP vai ter alguma aderência no mercado e tira a ideia da cabeça e dá um pouco de concretude para isso. Depois disso, se o investimento for necessário para seguir com a startup, bate na porta dos amigos, bate na porta da família, vai atrás de aceleradoras, vai atrás de grupos de anjo. Eu estava falando com um cliente que fez uma rodada de captação um pouco maior há um tempo atrás, que ele captou com um fundo de venture capital e ele captou com um fundo. Mas ele me falou que ele teve que fazer mais de 200 apresentações, mais de 200 pitches até avançar com aquele fundo. Apresentou para inúmeros outros fundos, tomou vários nãos. Para avançar no processo daquele fundo, teve que apresentar para diversas pessoas e diversos comitês daquele fundo até receber a aprovação. Então não adianta se frustrar com o primeiro não. Vai ter que ouvir gente dizendo que não faz sentido, vai ter que ouvir gente dizendo que aquela ideia é uma ideia ruim, vai ter que ouvir gente perguntando por que ele não volta para o trabalho na grande empresa, e alguém talvez um dia acredite. Se o produto for bom, alguém talvez um dia acredite. Então eu acho que tem que bater nas portas, ser insistente, e o mercado hoje brasileiro, felizmente, ele oferece muitas opções. Então, quem está começando tem espaço para conseguir esse capital inicial para tocar o seu negócio. E no começo da nossa conversa, primeiro, né? Adorei dos 3 Fs, e é exatamente o que eu estava falando com você, sabe, dinheiro, sua tia, o banco, seu amigo. Então é muito legal você saber que tem essas outras, ou então participar do Shark Tank, né? É uma outra possibilidade também. Então é muito legal a gente saber, e para você empreendedora que está ouvindo a gente, que tem outros caminhos também. E que não é esse bicho de 7 cabeças, porque eu acho que hoje coisas que estão... Uma coisa, por exemplo, que está muito na moda é essa questão de investir na bolsa e tudo mais. E aí acontece aquele medo, aquele medo do desconhecido da pessoa e de como eu vou fazer. Então, acho que a intenção também desse papo é a gente desmistificar um pouco e falar, calma, tem como, não é? Igual você trouxe. Hoje tem investidores anjos, e aí não somente a sua empresa não tem que estar lá já faturando muito. Agora, no começo, às vezes até para iniciar o seu negócio, você já pode conseguir um desses investidores anjos. Então, muito, muito legal saber disso. E aí você trouxe para mim, em uma das suas respostas, um pouco de algumas startups brasileiras que estão ficando famosas, estão ficando famosas, que já estão muito no sucesso. E eu queria que você trouxesse mais algumas. Você falou da Easy Taxi. A conversa com a Easy Taxi eu não conhecia, 99 sim. Mas eu queria que você trouxesse para mim quais as outras startups que estão bombando no Brasil hoje. E na sua visão, já trabalha há quase 10 anos nesse mercado, qual foi a receita delas para chegar nesse sucesso? Duas boas perguntas. Então, assim, Luísa, de novo, né, trazendo sempre essa pergunta em perspectiva. Se você me perguntasse lá atrás, há 8 anos, olha, quais são as principais startups do Brasil, seria fácil pensar quais eram as principais startups do Brasil naquela época, as startups que estavam surgindo, as startups que despontavam para ser unicórnios, porque naquela época no Brasil não tinha nenhum unicórnio. Hoje, acho que já se perdeu no número, hoje acho que já são inúmeros unicórnios que existem, então naquela época era mais fácil. Hoje são muitas. E hoje nós temos, inclusive, startups que se discute, são startups ou não são mais startups. O Nubank, né? O Nubank hoje já é listado lá fora, é um banco brasileiro, um banco que começou sendo uma startup, que começou captando rodadas de venture capital, e hoje é uma empresa de referência, hoje é uma das empresas brasileiras, embora não seja listada na nossa Bolsa de Valores, que tem um dos maiores valores de mercado, já superando bancos tradicionais. Então essa é uma startup assim que é uma startup de referência. Outra startup que a gente ainda pode discutir se é startup ainda ou se não é mais, dado o tamanho que alcançou, é o iFood. O iFood, que era do grupo Movile, foi uma startup, foi uma empresa, melhor dizendo, que começou sendo uma startup, mas hoje já é uma mega empresa, hoje é uma das principais empresas brasileiras que despontam como startup. Quem tiver interesse em conhecer assim, um número maior de startups, tem um ranking que é publicado anualmente, que é 100 Startups to Watch.
Então, é um ranking que entrevista diversos participantes do mercado, depois entrevistam as startups, e eles elencam startups de diferentes tamanhos, como dizendo, olha, essas são as startups para se colocar o olho, porque são startups que estão ascendendo, startups que prometem bastante. O Brasil tem inúmeras startups em diferentes setores. No setor de fintech, por exemplo, o nosso país é mega desenvolvido. O Pix, se falar para qualquer estrangeiro o que é o Pix, eles vão ficar de boca aberta, porque o Pix é mega revolucionário. O Brasil está super à frente nesse mercado de fintech e tem várias fintechs que são expoentes. O Brasil tem um mercado agro que é super grande, então tem inúmeras soluções já desenvolvidas e soluções a serem pensadas para esse mercado. Puxando assim aqui também para o nosso estado, tem uma startup chamada Aegro, que desenvolve um sistema de gestão para o mercado agro, que hoje é uma das principais startups do setor. Uma startup chamada Arpac, que faz pulverização agrícola com drones, então desenvolve pulverização agrícola localizada, que são soluções que não se imaginaria algum tempo atrás e hoje estão aí crescendo e ganhando mercado. No setor de saúde tem inúmeras startups. No setor de games, nós temos startups relevantíssimas no Brasil no setor. A Wildlife, hoje uma das principais startups, essa sim um unicórnio, é uma startup brasileira, de raízes brasileiras. A Aquiris, um cliente nosso aqui no escritório, é um estúdio de games também, cresceu um desenvolvimento super bacana, uma das startups pioneiras no mercado de games no Brasil. Ano passado foi vendida para a Epic Games, que é uma das maiores empresas de game do mundo, que desenvolve a Fortnite. Então, no Brasil, nós temos cases legais de diversas startups e um mercado super grande, diversos mercados não explorados. Então, quem estiver ouvindo e estiver pensando em atender a um mercado, atacar um mercado, além de nós termos vários cases legais e que o empreendedor pode se inspirar, nós temos muito espaço ainda para soluções a serem desenvolvidas. Então, essa eu lembro que era a primeira pergunta, não lembro agora da segunda. A segunda pergunta era qual que você acha que era a receita do sucesso para essas startups, mas eu já quero colocar uma outra pergunta, porque você trouxe assim para mim. O iFood iniciou como startup e se tornou uma empresa. Beleza. Então, o que seria o conceito de startup? A startup é o momento inicial e depois vamos supor, ela é o embrião e depois ela se torna uma empresa e depois de uma empresa ela se torna, não sei, uma companhia. Qual que seria esse conceito também de startup? É uma pergunta muito boa e acho que tem muita gente que já se propôs a responder ela. Acho que tem até lei dizendo o que é startup, porque o nosso legislador já se preocupou em responder a essa pergunta. Eu vou dar a resposta, Luísa, que eu dava há 10 anos atrás, quando eu trabalhava na aceleradora de startups e ninguém sabia o que era startup e me perguntava o que era uma startup. Para mim, uma startup é uma empresa em estágio inicial, com alto potencial de crescimento e escalabilidade. Ou seja, e via de regra, esse alto potencial de crescimento e essa escalabilidade decorre de uma solução tecnológica. Se você coloca um produto incipiente na nuvem, na internet, esse produto pode ser vendido para 1.000 pessoas sem que você coloque muito mais esforço para vender para 1.000 pessoas. Mas uma empresa tradicional, uma empresa de sapato, para ela deixar de vender 10 sapatos e vender 1.000 sapatos, ela tem que aumentar time, ela tem que construir fábrica, ela tem que comprar mais produtos. Uma startup ela é escalável, ela não precisa aumentar tanto o seu custo para aumentar a sua receita. Então, a minha definição para a startup é essa, uma empresa que está começando, com alto potencial de sucesso e com escalabilidade. Era a resposta que eu dava lá atrás, quando as pessoas não sabiam que era startup. Eu acho que esse conceito talvez não seja o mais atualizado, mas para mim ainda é o conceito que eu uso para definir o que é uma startup e o que não é. E aí se diferencia do microempreendedor, então, nisso. Pelo fato da startup em tese não ter tanto gasto para sua escalabilidade, igual teria uma empresa comum. Seria, então, essa a diferença. Exato, sim. Eu acho que a diferença de uma startup, de uma empresa escalável, para uma empresa do setor tradicional, é principalmente essa. Se você tem um restaurante e você quer deixar de atender 10 clientes para ir passar para atender 1.000 clientes, você vai ter que contratar mais garçom, aumentar a sua cozinha, ter mais mesas, provavelmente locar um novo espaço. Uma startup, se ela quer deixar de atender uma empresa, um usuário e passar a atender 1.000 usuários, talvez ela tenha que aumentar um pouquinho o seu time, talvez ela tenha que aumentar um pouquinho o seu investimento em marketing, ter um pouco mais de suporte, mas ela não precisa aumentar tanto o seu custo para atender muito mais gente, e isso permite que ela seja escalável. Isso permite que o seu valor de mercado cresça muito rápido, porque ela pode, num curto espaço de tempo, crescer muito
sem precisar fazer tanto investimento assim para crescer tanto. Para mim, essa é a definição, isso define quando uma startup pode ter um alto potencial de crescimento, quando ela é uma startup, e essas startups justificam esses múltiplos, né? Quando a gente fala em múltiplo, é o múltiplo que se coloca sobre a receita ou sobre alguma outra métrica para se chegar no valor da empresa. E as startups, no valor de mercado, vira de regra, elas têm múltiplos altos, múltiplos mais altos do que outras empresas de mercado. Então, é essa possibilidade de tu crescer muito rapidamente, de forma muito acentuada, que justifica os múltiplos mais altos das startups. E agora a mágica. Qual que é a receita do sucesso para essas empresas, para essas startups brasileiras estarem voando tão alto? A receita do sucesso, e acho que respondendo as duas perguntas com a mesma, a receita do sucesso e o que explica que as startups brasileiras estão indo bem é resiliência e resiliência e resiliência. Eu acho que se você é um bom empreendedor, se você está obstinado a construir uma solução, e se você é resiliente, porque você vai bater na porta de investidores que vão dizer não, você vai conversar com pessoas do mercado que vão dizer que a solução não dá certo, você vai lançar o seu produto e não vai ter clientes, o seu produto vai estar indo bem, vai surgir um outro concorrente e você vai perder, N situações podem acontecer. Mas se o empreendedor, que é um empreendedor obstinado, tiver resiliência, conseguir superar todos esses desafios com inteligência, com trabalho de longo prazo, eu acho que ele vai levar a startup longe. Então, talvez essa seja também a resposta porque a gente tem tantas startups brasileiras indo bem. O brasileiro, eu acho que ele é resiliente, vem da nossa água, a nossa resiliência, então eu acho que isso também é um pouco da resposta. Para mim, a fórmula do sucesso, e é difícil dizer a fórmula do sucesso, mas seria essa, resiliência, resiliência, resiliência. Isso o brasileiro é bom, tá? Isso não tiram da gente. E a nossa formação natural em engenharia, porque é incrível o que o brasileiro cria com pouco. É isso aí. É aquela coisa, né? Se a gente tivesse mais investido, se o pessoal acreditasse mais na gente, a gente dominaria o mundo. A gente já tinha colonizado Marte. E você trouxe um ponto que é esse mesmo. Tem que fazer muito com pouco. Porque a startup que está começando, ela não tem verba para marketing, não tem verba para gastar em produto e contratar engenheiro. Então, ela tem que pensar em como otimizar o seu marketing com pouco investimento. Como desenvolver o melhor produto possível para aquele momento com pouco investimento. E nisso o brasileiro nasceu sabendo fazer. Né? Então, eu acho que essa também, eu disse que o ingrediente do sucesso era resiliência, 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 mas talvez tenha uns temperinhos e esse é um tempero que é importante. E é um dos mais importantes, né? Porque é bem importante. É muita coisa para todo dia. Não sou empreendedora, mas é muita luta todo dia, igual você falou. E a startup ela tem que se conectar muitas vezes com um time pequeno. E os sócios tendo que dar a cara muito a tapa o tempo todo. Então, realmente não é fácil. É isso aí. Agora, já até, muito infelizmente, já caminhando para o nosso fim, porque assim, eu tô adorando essa aula, eu vou sair daqui. A gente podia até fazer um certificado de horas, sabe? Você me manda depois para eu colocar no meu LinkedIn, porque isso aqui é uma aula. Pedro, seguinte, de que maneira, né, a equipe aí do MBZ, eu não aprendi mais a falar o nome da letra B, mas tudo bem, tem ajudado essas empresas, né, essas empresas e essas startups a conseguirem investimentos para alavancarem os seus negócios? Legal. Então, a gente trabalha, nosso escritório, Luísa, é um escritório bem focado em direito societário. E o que é direito societário? O direito societário é o direito que regula as relações entre os sócios de uma sociedade, entre os sócios de uma empresa. A gente atua tanto em empresas do mercado tradicional, indústrias, empresas da energia, empresas de serviço do mercado tradicional, quanto startups. Então, como eu comentei, eu trabalhei há uns 10 anos atrás numa aceleradora de startups e desde então estive muito próximo desse mercado e acabo trabalhando bastante com startups desse setor. Então, numa rodada de investimento, a gente ajuda tanto conversando com a startup e muitas vezes os nossos aconselhamentos não são muito jurídicos, vem muito da experiência que a gente tem conversando com empreendedores, vivendo esse mercado, aproximando de pessoas da nossa rede de relacionamento e clientes que estão do outro lado, que estão buscando investir em empresas, mas estruturando a startup para essa rodada de investimento, a depender do momento em que ela está, negociando o contrato de investimento com o investidor que vai investir na startup e carregando ela sob a perspectiva jurídica do início do momento em que ela decide iniciar essa captação de investimento, estruturando a sociedade para captar essa rodada, elaborando e negociando os contratos que vão formalizar esse investimento
e fazendo todos os atos para isso. A gente trabalha bastante também, Luísa, com M&As de startups, com compra e venda de startups. Quando eu estava falando ali há pouco, eu comentei desse case da Kiris, que é uma startup de games, um estúdio de games que foi vendido para a Epic Games. Então, a gente trabalha bastante com esse momento, que eu acho que é o momento mais feliz, tanto para o empreendedor, quanto para os investidores que investiram na startup, que é o momento de vender a tua empresa. No momento em que chegou lá, algum comprador viu o valor no teu negócio, quer comprar as tuas ações, quer reter, o comprador sempre quer reter o empreendedor no time, então cria um mecanismo para reter o empreendedor no time, mas o investidor sai do negócio e tem um retorno que ele buscava quando ele investiu lá atrás, e o empreendedor também tem a realização da sua vida. Então a gente trabalha bastante nessas operações de M&A, tanto pelo lado do empreendedor e da empresa, quanto pelo lado do comprador e do investidor que pretende investir em startups. Muitas vezes a gente trabalha com startups que não estão nesse momento da captação da rodada de investimento, mas a gente trabalha na elaboração de acordo de sócios. E mais ou menos o que é esse trabalho? A empresa chegou numa maturidade, que entende que está na hora de os sócios definirem aspectos principais da sua relação, como é que as decisões vão ser tomadas, aquelas regras de vesting invertido que eu comentei mais na frente, as regras sobre transferência de participação, regular um pouco as obrigações de não concorrência. Então, é o momento em que a gente ajuda os sócios na construção dessa governança da sociedade, nessa construção do acordo de sócios. Muitas vezes também nós somos contratados por startups para desenvolver planos de incentivo de longo prazo. O que são planos de incentivo de longo prazo? Uma startup, como você já bem disse, ela tem que fazer muito com pouco. E como eu também já vinha comentando, o mais importante para ela é o time. Então, a startup tem pouco dinheiro e tem interesse em reter as melhores pessoas no seu time. E tem que concorrer com grandes empresas, com Gerdau, com Vale, com as maiores empresas do Brasil, na atração desses talentos. Então, esses planos de incentivo de longo prazo são estruturas em que a startup oferece participação societária no seu quadro social, oferece cotas da sua empresa, ou oferece aos colaboradores a opção de eles comprarem ações ou cotas da empresa no futuro, se esses colaboradores continuarem trabalhando na startup, continuarem fazendo a empresa crescer, de modo a, com o pouco dinheiro que elas têm, mas utilizando essa participação societária, que pode se valorizar muito no tempo, reter esses colaboradores no time. Então, a gente costuma trabalhar bastante também na estrutura desses planos de incentivo de longo prazo, esses incentivos de longo prazo aos colaboradores, para que a startup possa reter os talentos e vencer os desafios do dia a dia. Então, esses são alguns dos trabalhos que a gente faz para as empresas. Tanto estruturar rodadas de investimento, pelo empreendedor quanto pelo investidor, participar de operações de M&A, de compra e venda de empresas, tanto pelo lado da empresa compradora quanto pelo lado dos vendedores, na elaboração de acordos de sócio, na elaboração de planos de incentivo de longo prazo, na elaboração e negociação de contratos de parceria, de contratos estratégicos, de contratos joint venture. Esse é o nosso dia a dia e o que a gente gosta de fazer.